Você está ouvindo Pregadores de Chinelo. Nesse episódio do podcast Pastores de Chinelo, nossos pastores expõem textos bíblicos e mensagens que te auxiliam a refletir de maneira expositiva na Palavra de Deus. Olá pessoal, aqui é o Alex Queiroz que está falando em mais um episódio dos Pregadores de Chinelo e eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em 1 Pedro. Só que antes de compartilhar o texto, eu queria que você imaginasse comigo uma situação hipotética, ok? Então eu queria que você fizesse uma forcinha para tentar imaginar essa situação. Imagine que você tem um filho e você ama o seu filho demais e você descobre que o seu filho tem uma doença, que ela é grave e ela precisa de um tratamento que custa milhões e milhões de reais. Inclusive esse tratamento, na verdade, ele só pode ser feito fora do país. E depois de você receber essa notícia, me fala uma coisa, com sinceridade, pensa hipoteticamente nessa situação e me responde, como você se sentiria? Eu imagino que a maioria de nós ficaríamos extremamente preocupados, a gente ficaria realmente com medo. Será que meu filho vai sobreviver? Será que eu vou conseguir dinheiro? O que será que vai acontecer? Certo ou errado? Conseguiu imaginar um pouquinho comigo? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais nessa ilustração. Imagine que você está preocupado, não consegue dormir direito, fica pensando no seu filho, no tratamento, em conseguir o dinheiro e de repente você saindo de casa, você se envolve num acidente de carro, você foi o culpado e para piorar você bateu em 2 carros importados que custam milhões. Tá conseguindo imaginar? E aí você vai acionar o seguro e quando você liga no seguro do seu carro, o pessoal vira e fala, não, você não pagou o seguro, você achou que pagou, na verdade não pagou. Ou seja, você já tem a preocupação de pagar o tratamento do seu filho que está com problema de saúde. E agora você se envolve num mega problema financeiro e você fica... Como você se sentiria? Essa é a pergunta. Me responde. Como você se sentiria? Eu imagino que praticamente todos nós ficaríamos com o coração na mão, ficaríamos preocupados, aflitos, alguns desesperados. Agora, deixa eu te dar uma informação nessa situação hipotética. Eu acredito que essa informação muda tudo. Muda a maneira como a gente lidaria com essa situação. Vê se você concorda comigo. Imagine que você, que está com um filho, com uma doença, que custa milhões para ser tratado, que se envolveu num acidente de carro. Imagine que você seja filho do homem mais rico do mundo, Bill Gates. Te pergunto, como você reagiria? Você reagiria da mesma forma? E por que eu estou trazendo essa ilustração? Por que eu estou te trazendo a imaginação? Porque muitas vezes a gente passa por problemas aqui nessa terra. Os problemas aqui são inevitáveis, porque a gente vive diante de um mundo pecador. Nós somos pecadores, nós sofremos com os nossos pecados, nós sofremos com o pecado dos outros, nós vivemos num mundo caído, o sofrimento é inevitável. E se nós repararmos, boa parte dos cristãos estão focados em resolver os seus problemas. As orações dos cristãos constantemente está direcionada, olha, ora pelo meu filho, olha por um problema X, ora por um problema Y, olha, eu estou passando por um problema financeiro, dificuldades, sofrimentos, me ajuda, não é? Entretanto, se você pegar as informações contidas nesse texto, que eu vou compartilhar aqui com vocês, você pode e deve mudar a maneira como você lida com seus sofrimentos. Assim como saber que você é filho do Bill Gates muda completamente a situação como você lidaria diante dessa situação hipotética imaginária, ler a palavra de Deus, expor, entender o
texto que nós vamos ver muda completamente a maneira como a gente lida com todos os nossos sofrimentos. Tá comigo? Lá em 1 Pedro, no último capítulo, no capítulo 5, a partir do versículo 9, Pedro fala assim: permaneçam firmes contra o diabo e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá, os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. O meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Muitas pessoas, ao passarem por sofrimentos e dificuldades aqui nessa terra, ficam se perguntando: será que Deus me ama? Será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus me abandonou? Se Deus realmente me amasse, se importasse comigo, Ele não permitiria, Ele não deixaria que essa situação que está acontecendo na minha vida acontecesse. Por que será que eu oro tanto para Deus fazer e resolver determinada coisa e Ele não resolve? E olha só que interessante, Pedro aqui nessa carta está dizendo que Deus não nos abandonou. E tudo que acontece na nossa vida, tudo faz parte do plano de Deus e é fruto da graça de Deus. Pedro aqui, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu para a igreja que estava espalhada ali na Ásia Menor por causa das perseguições. Os cristãos estavam sendo duramente e severamente perseguidos, simplesmente por serem cristãos. E sabe de uma coisa? Pedro então fala aqui no versículo 12, meu objetivo ao escrever é encorajá-los, é garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são parte da graça de Deus. Pergunta, quais eram as experiências por quais tipos de experiências eles estavam passando? Experiências de dor e sofrimento. Agora, presta atenção no texto. As dores e os sofrimentos, de acordo com Pedro, são parte da graça de Deus. E talvez você questione, poxa, eu achava que graça era o favor imerecido de Deus. Eu achava que graça era aquilo que Deus me dava que eu não merecia. Exato. Deus, Ele nos dá o sofrimento como um instrumento para que os propósitos de Deus sejam alcançados a partir de nós, em nós e através de nós. E a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é quem é o nosso Deus e que tipo de promessa Ele nos deu. E Ele fala no versículo 10, Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo. Assim, depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, perceba, Deus nos chamou para participar de uma glória que durará para sempre. Mas, enquanto estivermos vivos aqui, nessa vida, antes de Jesus voltar, antes de todas as coisas serem consumadas, antes de Jesus restaurar todas as coisas, nós iremos passar por sofrimento. E é por isso que ele fala por pouco tempo, por um curto período de tempo. Porque a nossa vida, o sofrimento que a gente passa aqui agora, não podem ser comparados com a glória que será revelada quando Cristo Jesus voltar. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz isso. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que
todos esses sofrimentos leves e momentâneos. Sabe por que muitas vezes a gente sofre de maneira indevida? Porque a gente se esquece da promessa de Deus. A gente se esquece o que Ele prometeu após o sofrimento. No capítulo 1 de 1 Pedro, nos versículos 3 e 4, ali ele fala: olha, nós temos uma viva esperança, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Existe uma promessa, um futuro garantido, seguro em Cristo Jesus, que Ele prometeu. E tudo que a gente consegue enxergar são os nossos problemas presentes, são os nossos problemas terrenos. Entretanto, Deus nos chamou, sim, para participarmos de seu sofrimento, sabendo, recebendo a promessa de que após o sofrimento receberemos uma herança imperecível, imaculada e pura, guardada no céu. E ela está garantida no versículo 5 de 1 Pedro 1, ele fala: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam a salvação. A salvação não é garantida pelo nosso esforço, a salvação não é garantida pelos nossos méritos. Nós vamos receber essa herança imperecível e eterna, não porque somos bons, não porque fazemos coisas boas, mas porque está garantida pelo próprio Deus. E de acordo com Pedro aqui no versículo 5, ela está pronta para ser revelada nos últimos tempos. Sabe o que é interessante? Muitas pessoas talvez virem e falem: então Deus me fez para sofrer? E a resposta é não. Deus não te fez para sofrer. Se nós entendermos o Evangelho, a gente vai ver que tudo que Deus fez é bom. É o que está lá em Gênesis. Veja a criação. Tudo que Deus fez é bom. E nós fomos criados com um propósito maravilhoso de representarmos Deus, o Deus triuno, o Deus que ama por toda a eternidade. Entretanto, o pecado entrou no mundo. E agora nós iremos sofrer nesse curto período de tempo. Agora preste atenção numa coisa: Deus não nos fez para sofrer. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo, nós iremos sofrer. E mesmo o sofrimento, inclusive os sofrimentos, serão um instrumento nas mãos de Deus para nos transformar e nos preparar e realmente nos colocar no real propósito para o qual fomos criados. Porque em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, Pedro diz assim: portanto, uma vez que vocês sabem que vocês vão receber uma herança eterna, uma vez que vocês sabem que existe uma herança guardada e prometida para vocês, portanto, alegrem-se com isso. Com isso o quê? Com os sofrimentos. Alegrem-se com os sofrimentos, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Por quê? Porque as provações mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória, honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Deus não fechou os olhos para o seu sofrimento. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está usando o sofrimento e você não está percebendo. Por isso que eu disse no início dessa mensagem: se nós entendermos de quem somos filhos, se nós entendermos o que Deus quer através dos sofrimentos, nós conseguiremos suportar esses sofrimentos com perseverança, inclusive com alegria, como Pedro propõe aqui. E ele fala: assim como o fogo prova que o ouro é puro, é os sofrimentos que mostrará se a nossa fé é pura, autêntica, ideal. Agora presta atenção, porque fé não é pensamento positivo. As pessoas falam muito sobre fé. As pessoas viram e falam: olha, tenha fé em Deus.
Você está passando por uma dificuldade? Tenha fé que Deus é bom. E as pessoas então elas fazem uma associação equivocada, achando que Deus só é bom se Ele responder de acordo com o que você acha que Ele deve responder. E as pessoas acham que Deus só é bom se Ele atender o seu pedido ou responder aos seus questionamentos de acordo da maneira como você acha que ele deve fazer. Isso não é uma fé autêntica. Sabe o que é uma fé autêntica que Pedro fala aqui no versículo 7? A fé autêntica confia em Deus em qualquer circunstância e coloca a glória de Deus acima da sua própria felicidade. E esse é um dos grandes problemas dos cristãos nesse momento, porque nós vivemos num mundo narcisista, hedonista, egocentrista, e eu quero falar uma coisa, vivemos em um cristianismo muito focado na felicidade terrena. Mas existem pessoas que, apesar de serem convertidas, apesar de amarem a Deus, não possuem uma fé fundamentada na glória de Deus, não possuem essa fé autêntica. E Deus, Ele quer restaurar a imagem dele na sua vida. Ele quer restaurar o propósito para o qual fomos criados. Nós fomos criados para nos alegrar e nos deleitar em Deus. E Deus quer usar inclusive os sofrimentos para que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo Jesus. Deus quer usar inclusive os sofrimentos para que a imagem de Cristo seja restaurada em nós. É por isso que um pastor lá em Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos, Steve Byers, ele afirmou assim: se entendermos o propósito de Deus através dos sofrimentos, a última coisa que pediremos para Deus será para que Ele tire as provações da nossa vida. Perceba os pedidos de oração das pessoas cristãs à sua volta. São pedidos para Deus resolver problemas, para Deus tirar dificuldades, para Deus trazer cura, para Deus trazer livramento, para Deus trazer isso e aquilo. E as pessoas perdem de vista a perspectiva do texto bíblico. Alegrem-se com os sofrimentos. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, pois são essas provações, são esses sofrimentos que vão mostrar se a fé de vocês é autêntica. E isso resultará em louvor, glória, honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E talvez você vire e fale: então você está falando que Deus se alegra com o meu sofrimento? Eu vou te falar uma coisa incrível. Isaías capítulo 53 fala sobre como Deus Pai se alegrou na morte do Filho. Isaías 53:10 diz: contudo foi da vontade do Senhor esmagar Jesus e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Deixa eu te contar uma coisa. Foi da alegria de Deus Pai ver Deus Filho morrer na cruz. Nossa, como assim? Deus se alegrou na morte de Cristo. Deus se alegrou não na morte em si, não no sofrimento em si. Deus se alegrou com o resultado que a morte do seu Filho, que ele amava por toda a eternidade, traria a nós. Não é que Deus se alegra, não é que Deus fica feliz quando você sofre, mas Deus se alegra com o resultado que o sofrimento deveria produzir em nós. Preste atenção, o sofrimento em si não é bom. Coisas ruins não produzem automaticamente coisas boas. O sofrimento só produz crescimento se compreendido à luz do sofrimento de Cristo em nosso favor. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, querido ouvinte, se
Deus se alegrou na morte do seu filho, se Deus se alegrou com os resultados que o sofrimento do seu filho eterno trouxe, por que Deus não se alegraria com os resultados que os nossos sofrimentos podem produzir em nós e através de nós? Paul Tripp, ele fala assim: Deus nos ama demais para meramente nos fazer felizes. Ele nos ama a ponto de nos fazer santos. Que coisa linda. Eu queria te desafiar nesse momento. Eu queria de alguma forma te incentivar a louvar a Deus em meio ao sofrimento. Eu queria te desafiar a agradecer não pelo sofrimento em si que você está passando. Eu queria te desafiar a reconhecer a bondade de Deus em meio ao sofrimento, a reconhecer que esse sofrimento que você está passando agora é um baita instrumento na mão de Deus para te fazer parecido com Cristo, para trazer resultados incríveis. Que resultados? Para trazer em você uma fé autêntica, uma fé que é capaz de louvar e adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, é capaz de produzir em você uma paixão pela volta de Cristo Jesus, é capaz de produzir em você um coração ardendo pela volta de Cristo Jesus e pela restauração de todas as coisas, porque é os sofrimentos que vai nos lembrar que o nosso lar não está aqui, assim como 1 Pedro 1,4 diz: pois ele tem uma herança imperecível e imaculada que está guardada para nós, e Jesus morreu para que isso fosse garantido. Lembre-se do céu, lembre-se das promessas de Deus, lembre-se do que está prometido, o que vai acontecer depois dessa vida sofrida, dos sofrimentos, das perseguições e das provações. Nada pode ser melhor do que confiar nas promessas de Deus e do que confiar que Deus é capaz de usar todas as coisas para trazer os resultados que estão no coração dele, para mim e para você. Eu te desafio nesse momento a orar e falar: Deus, eu não quero orar para o Senhor me livrar dos problemas, das minhas dificuldades, me dar o que eu quero, no tempo que eu quero. Faça uma oração diferente. Fala: Deus, usa, Senhor, usa tudo que eu estou passando para me dar uma fé que te ama acima de todas as coisas, para me dar uma fé autêntica, que deposita a minha esperança, não naquilo que se pode ver. Deus te abençoe.